Tem perguntinha da enquete de hoje. É muito fácil de participar, até para a gente entender se você já garantiu ou não o material escolar para suas crianças, tá bom? Então essa é a perguntinha. Seja você mamãe, papai, vovô, vovó, você já comprou o material escolar para suas crianças? Hashtag sim, se sim, né? Tudo juntinho. Ou hashtag não, também responde tudo juntinho para contabilizar o seu voto. Como você responde, então? Pelo nosso WhatsApp. Vou aqui repetir o nosso número, o programa todo, para você participar. 12 997 16 7989. E aí, se você mandar também uma perguntinha para a gente, com o hashtag falando nisso, você vai concorrer a um par de convites para o Cinemark. Então, você responde a enquete sim ou não e manda uma perguntinha sobre o assunto junto ao PROCON, direito do consumidor, seja o que for, você concorre a esse par de convites também. Vamos ver se a gente já coloca nesse bloco no próximo a sua participação, que vai ser muito bem-vinda. Às vezes, o seu neto, a sua neta, os seus filhinhos aí estão com o material em dia, querem tirar uma foto segurando o caderno, pode mandar, a foto deles à escola também. Vai ser bem legal ver de pertinho vocês. Bom, a corrida pelos material escolar, gente, está uma loucura, não tá? Todo vapor. Mas a gente sabe que no excesso de procura, surge uma oportunidade para quem vende, pode aumentar os preços, algumas práticas irregulares. E a nossa intenção aqui não é também ficar jogando culpa em quem vende, está fazendo de maneira errada. Não, porque muitas vezes é a falta de informação que faz a pessoa cometer erros também. Então, nossa ideia hoje no programa é ajudar você, pai, mãe, vovó, a não cair em roubadas ou armadilhas. Para isso, a gente recebe uma pessoa que entende tudo do assunto. Ele é diretor do PROCON aqui de São José dos Campos, Dr. George Assaad. Que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo, meu querido. Lucas, boa tarde a todos. Prazer enorme retornar aqui à Band e agora voltando para o PROCON, né, numa nova missão. Prazer enorme estar aqui. Que bom. A gente falou, né, dessa questão do excesso de busca, a procura realmente aumenta muito nesse momento, porque é o momento em que as escolas mandam a listinha, os pais precisam providenciar esse material. Então a gente sabe que sempre quando tem um aumento de procura, aumentam os problemas e a falta de comunicação muitas vezes. Vamos entender, teve até uma matéria que o PROCON mandou para a gente, comentando que os preços de um produto, uma borracha, por exemplo, estava variando muito de valor. Uma variação assim de 400%. Ou seja, em um lugar você ia, você comprava uma borracha. Né? Só que com esse dinheiro que você pagou essa borracha, no outro lugar você podia comprar 4 do mesmo produto. Uma situação que a gente realmente não sabe o que fazer e recorrer. A pesquisa ela é muito importante nesse momento? Sempre muito, muito importante. Né? O melhor fiscal que tem é o próprio consumidor. O próprio consumidor é que vai defender melhor o dinheiro que está no teu bolso, né? O dinheiro que ele suou tanto para ele conseguir. Então tem que pesquisar bastante, é isso que o PROCON ajuda, faz esse trabalho de ofertando, né, aos consumidores essa pesquisa. Né? Mas aí vai, uma dica muito importante. Né? Primeiro, a gente sempre fala que os consumidores devem gastar nas suas próprias cidades. Uhum. É aqui que a gente produz a riqueza, nas nossas cidades, e é aqui que a gente tem que deixar. Ah, porque tem muita gente que vai para São Paulo mesmo comprar, né? Pois é. Porque acha que lá é mais barato, aí vai para São Paulo fazer essas compras. Isso acontece, né? A gente tem um comércio aqui, que é um comércio muito bom na nossa cidade. É. Jacareí, Caçapava, Caraguatatuba, as cidades, eu acho que tem que manter as riquezas, mas pesquisar sempre, né? E além de tudo, Lucas, segregar. Pega uma lista de material escolar, verifica o que tem em casa que dá para aproveitar pro aluno naquele ano. Apontador, borracha, lápis, caneta, pode ser aproveitado. Não tem que comprar um material novo, né? Sim. E depois que fizer a pesquisa, você compra. Um item, de repente, numa loja o valor é menor, numa outra o outro item é que é menor. Então, fazendo isso, a economia acaba sendo muito grande. A gente sabe que sempre tem para a criançada, até como atrativo, aquelas personagens, sabe, de filme da Disney, né? Tem um tal de Stitch agora que a molecada toda quer esse Stitch, né? E aí o caderno do Stitch, por exemplo, é bem mais caro que um caderno que tem uma capa neutra. Pois é. Né? A pessoa, quando vai buscar também, tem que aproveitar e conversar com a criança sobre isso, sobre, de repente, até um quebra-galho, gente. Compra adesivos esse Stitch, que você pode comprar bem baratinho, cola na frente do caderno, fala para a criança, põe a criança para colar também, porque deixa mais caro essas questões de personagens, né? E marcas também. Pois é, quando eu era muito criança, há muito tempo atrás, a gente fazia recorte. Pegava a revista, recortava, isso fazia uma espécie de mosaicos e depois nós colocávamos, né, aquele papel transparente, aquele plástico transparente, o papel contact. Então isso facilitava também e traz uma economia muito grande. E é legal que agora nas férias, né, George, a gente pode falar, doutor, que muitas vezes a criançada está em casa,
só arranjando confusão, porque não sabe muito o que fazer, né? Isso daí. Então, é uma coisa que pode até preencher esse tempo, encadernando, né, colocando essas capas. E como você falou do papel contact também, isso vai entreter as crianças e vai fazer uma economia grande também. Trabalhar a educação financeira nas crianças desde cedo, né? A criança tem que entender o quanto que você trabalha, você tem que trabalhar para você ter o dinheiro. Então isso faz com que as crianças comecem a dar valor o quanto antes, né, no dinheiro. E daqui a pouco vão começar a trabalhar, vão chegar numa fase que começar a trabalhar e aí sim a gente já faz esse trabalho de educação financeira. A gente pensa muito em segurança das crianças. A gente vê esses materiais lindos que vocês estão vendo aqui no vídeo, é lindo demais, né? Essas canetas diferentes. Só que muitos desses materiais são importados, né? Aí a criança quer a caneta importada, o guache, seja o que for. Qual o cuidado, pensando na segurança das crianças, para esse material que a gente precisa ter para evitar acidentes? Tem que buscar o Inmetro até nesses materiais. Sim. Como que funciona isso? Sim, tem que ter, né? Colocar à venda um produto como este, como um lápis, uma caneta, borracha, apontador, seja qual for, tem que ter o selo do Inmetro. Se não passar pelo Inmetro, o Inmetro aprovar, o consumidor não deve comprar de forma alguma, porque realmente coloca em risco. Aquela tampa da caneta pequenininha, tem criança que coloca em ouvido, daqui a pouco tem que recorrer a um pronto-socorro, pode ter, a tinta pode dar algum problema alérgico na criança e assim por diante. Então, o selo de Inmetro garante a qualidade do produto e diminui muito as chances de o consumidor ter algum tipo de problema. E a questão também de ensinar as crianças, né? Olha aqui, filho, você tem 6 anos, aqui está escrito que é a partir dos 7. Isso. Então, a gente aprender também a ter a paciência de ensinar a criança de que não pode mostrar o porquê, explicar o porquê, que a gente também acaba seguindo essas regras que foram determinadas. O Inmetro, gente, é uma instituição muito séria, Sim. Né? Que a gente precisa levar muito a sério e seguir esse cuidado que eles têm com os nossos pequenos. Já já a gente vai mostrar para vocês, eu vou até pedir para o Leone rapidinho espelhar, Leone, antes de chamar o link, tem dicas de volta às aulas, material escolar, que o pessoal do Procon montou. Essa é uma cartilha bem prática para você, que o George, junto com a equipe dele, né, doutor? Eles criaram de maneira muito passo a passo, para você não ter dor de cabeça e conseguir, então, algumas respostas que acabam surgindo. Então, no próximo bloco, a gente vai trazer para vocês todas essas dicas do material escolar, de volta às aulas, mas eu já adianto que quem participar com a gente pelo WhatsApp, a gente vai encaminhar para vocês também esse material pelo WhatsApp. Se você está assistindo e quer esse material, pode pedir para a gente também no 12 997 167989, como prestação de serviço. A gente vai rebater esse material bem bacana que vocês criaram para o pessoal de casa. Pode ser, doutor? Claro, fica à vontade. Quanto mais divulgação, melhor ainda. Né? Aumenta a segurança e a informação do consumidor. Perfeito. Bora participar com a gente, então. No próximo bloco a gente já volta, então, com suas perguntinhas. Aqui no estúdio, a gente conversando sobre materiais escolares. Gente, como dá dor de cabeça para a mãe, para o pai. Às vezes, ir no lugar porque está mais barato, vai no outro. A escola pede alguma coisa, será que pode pedir ou não? A gente vai entender, na verdade, tudo isso junto ao Procon de São José dos Campos e tem uma perguntinha na enquete para você participar com a gente. Você já comprou material escolar para suas crianças? Hashtag sim, hashtag não, pode participar pelo 12 997 167989. A nossa intenção, junto ao diretor do Procon aqui de São José dos Campos, o Dr. George Assad, é falar um pouquinho sobre isso, evitar dores de cabeça e problemas. A nossa querida Águida foi ao Açaí Colinas para pegar algumas participações sobre esse assunto. Vamos assistir. Gente, encontrei a Noeli, que é mãe do Evaristo, que tem 7 aninhos. Fala oi, Evaristo, pra gente. Evaristo está aproveitando as férias, mas a Noeli já foi fazer lá a listinha, a pesquisa de preços. Em quantas papelarias você foi, Noeli? Fui em 3 papelarias. E como estão os preços? De 200 a 400 reais. A lista completa? Sim. Numa deu 400 e na outra deu 200 reais. Sim, a mesma lista. Imagine se você não tivesse feito essa pesquisa. O prejuízo ia ser grande. Né? Vamos entender, então, qual é o limite entre uma papelaria e outra. Quer dizer, se houver preço abusivo, o que o consumidor deve fazer? Boa. Não comprar, eu acho que é a primeira resposta. É isso daí. Né? Mas tem algo que a gente possa fazer? Por exemplo, receber um material publicitário, quer seja impresso ou virtual. Se for virtual, printa a tela. Né? E vai até o estabelecimento tem que cumprir aquela oferta. Sim. Não pode deixar de fazer aquele valor que estava estipulado ou quantidade. Né? Se for impresso da mesmíssima forma, não atendendo, aí o Procon deve agir. Né? Aí aciona o Procon e aí passa a ser aí um problema do Procon que vai defender todos os consumidores. Mas uma dica, eu vi a mãe ali com o filho.
Sim. É um problema você levar a criança. Eu tenho filho, eu sei como é. Não leve o filho. Porque o filho vai querer justamente Vai aqueles pedir tudo, né? personagens, vai querer coisa que não precisa. É verdade. Então a gente tem que cuidar do bolso, né? Vai sozinho, vai com o marido, ou o marido vai com a mulher, enfim. Não levar a criança. Boa. Então isso também olha, é fundamental. Você acaba gastando o que você não deve, né? Aquela listinha de material escolar acaba crescendo exponencialmente. Agora, se sua criança, o que é muito difícil, né, for tranquila, é legal levar, mas eu acho que é Difícil. muito interessante você trazer isso mesmo. Porque, querendo ou não, a criança ali pedindo, chorando, acaba estressando o pai e mãe, né? Aí a gente acaba cedendo. E Pois quando é. vê, estoura um pouco o orçamento, né? Mas é interessante essa questão de não ter a preguiça de fazer a pesquisa, viu, gente? Tá aí nosso direito também de comprar aquilo que é mais barato. Pois é, e todas as informações têm que estar acessíveis aos consumidores, Sim. qualquer que seja, de material escolar, de viagem, de carro, seja o que for. O produto está à venda, está sendo exposto, o fornecedor tem que expor realmente todas as informações para que o consumidor tenha essa opção, né? Exercer o seu direito de livre escolha. Claro. Ele comprar onde, se ele quiser pagar mais caro, ele uma pode, escolha é o dele. direito dele. Às vezes a loja oferece mais conforto na hora da compra, Pois e é. ela acaba colocando o custo em cima disso no produto. É a maneira que eles trabalham, né? É isso daí. Vai da gente escolher comprar Vai ali ou não. escolher. Com Uma certeza. papelaria dentro de um shopping center. Sim. Ela é mais cara. Sim. O custo fixo de uma loja dentro de um shopping center, ela varia muito, muito mais alto Sim. de que quem está fora do shopping center. Isso quer dizer que vai estar refletido ali na mercadoria, no produto. Muito legal a gente também ter esse cuidado. E para você ter dicas práticas para te ajudar, vou espelhar aqui agora para vocês. Existe um manual de dicas de volta às aulas no material escolar do Procon, aqui de São José dos Campos. Então, eu vou mostrar aqui. Quem quiser pode pedir, olha, eu quero esse material. A gente encaminha para vocês, porque eu sei que muitas vezes esquece aqui, pelo WhatsApp mesmo, 12 997 167989. Por exemplo, aqui, ó, preços. Foi a primeira coisa que a gente falou. Pesquise e verifique se há descontos para pagamento à vista. Vou te falar que eu tenho ficado muito desestimulado de pagar as coisas à vista. Sim. Porque eu estou percebendo que eles não querem mais, eles querem que a gente parcele. Pois É um é. movimento que está acontecendo mesmo no comércio, Jorge? Tá acontecendo não só no comércio. Você pega o IPVA, por exemplo, do estado de São Paulo. Nossa, você é tem um verdade. desconto para pagar à vista, 3%. Péssimo. Não vale a Desestimula a gente, Paga né? parcelado que vale mais a pena. Você Entendi. se você tiver que usar, né, o limite da sua conta corrente, do seu cheque especial, ou então do cartão de crédito, pagar juros. Então, sempre assim, pensar muito bem, colocar no papel o que é que vale a pena, né? E fazer a segregação, né, Lucas? Como a gente falou antes, né? A gente sabe que tem uma história aqui em São José, de uma administração passada, que comprou o material, era o famoso kit escolar. Então, Sim. isso não acontece desde 2017. A prefeitura compra cada item separadamente, né? Então, monta-se esse kit, mas separadamente é comprado isso daí. Borracha, lápis, cadernos, folhas de sulfite, tudo é comprado da forma segregada. Porque aí o valor que era de 14, diferente, 15 gente. milhões, É. hoje baixou para 1 milhão e pouquinho. É verdade. É muita, É muita diferença. diferença. Então tem que andar mesmo. Acho que faz bem Sim. até para a saúde. Eu estou precisando andar um pouquinho. A gente estava falando antes de Mas entrar é no ar. bom mesmo, né, Tô gente? precisando Tem que andar um pensar até pouquinho. desse lado mesmo, que é bom para a saúde. Pois é, também. Saúde financeira, inclusive, né? Então tem outras dicas aqui, por exemplo, o uniforme. A gente sabe que muitas vezes tem escolas que dão problemas com isso. Então a escola só pode estabelecer o local da compra se ela possuir uma marca devidamente registrada. Aí, infelizmente, o que acontece é que às vezes é muito caro o uniforme das crianças, né? Isso a gente não tem que fazer. Vai ter que escolher a escola que vai ter que se sujeitar ao preço desse uniforme, por exemplo. Mas aí tem variedades, né? É. Tem muitas confecções, né, que acabam fazendo esses uniformes, vão atrás da escola, pedem o uniforme, isso para ajudar até no Sim. bolso do consumidor. Porque às vezes o pai pensa, pô, já pago um dinheiro muito alto Claro. na mensalidade, eu preciso diminuir com material escolar, com livros didáticos e com o uniforme. Então acabam tendo, né, algumas empresas em São José têm essa possibilidade de fazer uniformes e aí os pais podem comparar, né? Sempre por uma escola particular, ela dá a lista de materiais e de uniformes, ela dá também opções para o consumidor, para o pai dessa criança, buscar o melhor preço. Perfeito, olha só, quero lembrar que no próximo bloco a gente volta só com as perguntinhas de vocês. Quero muito essas dicas do Procon, pede pra gente pelo WhatsApp, a gente encaminha, tá bom? 12 997 167989, até a gente pode puxar um pouquinho isso no próximo bloco, o que pode e não pode estar na lista de materiais que as escolas mandam. A gente traz essa informação, mas você pode ter junto com a gente também. Mandou perguntinha pra gente, participação.
com o hashtag falando nisso, tudo juntinho, concorre um par de convites também para você ir para o Cinemark, junto com o seu filho, levar aí também um passeio bem gostoso nas férias. Dica para vocês participarem do programa, já já a gente vai ter um sorteio bem bacana. Pode mandar sua perguntinha com o hashtag falando nisso, que você vai concorrer a um par de convites para o Cinemark. Hoje o nosso tema é para pensar um pouquinho no material escolar, nessa situação de começo de ano, que muitas vezes papai e mamãe tem muita dor de cabeça, né? Porque gasta demais, tudo muito caro, às vezes vai na loja, o preço está diferente. A gente quer ajudar você junto ao Procon de São José dos Campos. A nossa enquete era a seguinte: você já comprou ou não o material escolar para suas crianças? Hashtag sim, hashtag não, por enquanto. Você que participou pelo WhatsApp, olha só, maioria dizendo que não. O programa de hoje é para ajudar você, então, a fazer escolhas assertivas e não ter dor de cabeça. Como eu falei, a gente recebe aqui o diretor de São José dos Campos do Procon, nosso querido George Assad, ele que realmente entende muito do assunto e responde nesse bloco as suas perguntinhas. Antes da participação pessoal de casa, doutor, a gente vai ter mais uma perguntinha que a Agda gravou lá no Açaí. Vamos lá. Bom, eu estava conversando aqui com a Beatriz Teixeira, que é a mamãe, e tem uma dica muito interessante que ela já faz há algum tempo e pode ser uma alternativa para você que está assistindo. Bia, conta pra gente como que você faz para comprar o material escolar. Então, alguns livros, a gente tem um grupo na escola do Desapega, então a gente acaba desapegando de alguns livros, né, principalmente os paradidáticos, né, que são somente para leitura. Então a gente tem um grupo de mães de desapega. E a gente tem uma outra estratégia também, que é de reunir todas as mães da sala e comprar o livro numa livraria, então a gente consegue mais descontos. Então é uma forma também de você economizar, né? Boa dica, hein, gente? Legal, né? Acho que esse contato com outros pais e mães ajudam muito também nessa questão da economia, né? Pois é, geralmente os pais fazem grupos de WhatsApp. Sim. E ali trocam as informações, É. né? E aí dá para se fazer. Cada um pode ir numa papelaria diferente, uma Boa, livraria diferente, nossa. pegar a listagem, né? Essa lista de materiais escolares, de livros didáticos e colocar depois para os outros pais. Ou então, a compra coletiva, que também é uma grande sacada. Isso dá para fazer. E hoje em dia a gente tem as compras pela internet, né? Que foram Sim. potencializadas pela pandemia do coronavírus, né? Então isso também ajudou bastante. Então a gente compra pela internet muito mais. Mas vale lembrar que o Procon fiscaliza as lojas físicas, mas também as virtuais. Então a gente tem essa fiscalização, a gente foi implantado em 2021, para a gente realmente dar total segurança para os consumidores. Excelente. Viu? Você que mandou perguntinha, bora começar a responder então pelo nosso WhatsApp 12997167989. Um par de convites para você que manda com hashtag falando nisso. Primeira pergunta da Fabi. Obrigado pela participação, ela é aqui de São José dos Campos. Ela ainda não comprou os materiais aí para as crianças. Uma ótima tarde para você também, minha amiga. Se na prateleira está marcando o valor e ao passar no caixa consta o valor a mais, a loja é obrigada a cobrar o valor que está na prateleira? Sempre, Lucas. Isso daí, expôs a promoção, né? Expôs o valor, tem que manter. Não dá para não manter, né? Se não mantiver, aí o Procon age, é uma prática abusiva, né? E a gente vai, com toda certeza, vai autuar essa loja. Mas tem que ficar muito atento que pode haver erro. De repente, sem querer, coloca uma coisa ali que não tenha sido por maldade, né? E aí vale essa verificação. Mas a gente tem muita sensibilidade quando a gente chega na loja, né? Os fiscais chegam na loja e verificam uma situação, se depara com uma situação como essa, eles conseguem captar com as perguntas que vão fazendo, né, se houve realmente a má-fé ou não. É interessante que muitas vezes na hora de passar a compra, a gente não está atento, até uma dica que vai mais ainda, acho que além daquilo que você falou da criança não ir, para não ficar pedindo, é para não tirar a atenção dos pais. Porque na hora que está passando o caixa, a gente precisa ficar olhando no visor, para ver se faz sentido aquele preço com que a gente... Eu sei que não dá para decorar tudo, né, gente, da lista toda lá. Ou anotar para ver se está passando e batendo, para já evitar o desconforto de chegar em casa, ver depois que veio a mais que tinha visto, né? E a loja que tem essa diferença de preço paga multa para vocês, para o Procon? Se não quiser manter o preço para o consumidor, o valor inicial, o ofertado, paga multa. É uma prática abusiva. A gente verifica o faturamento dessa empresa para fazer o cálculo para aplicar a multa, né? Porque não adianta a gente aplicar um valor cheio para todos os estabelecimentos. Pode ser um estabelecimento muito pequeno ou muito alto. Então, o pequeno, você não pode em demasia aplicar uma multa e nem ao grande também uma multa irrisória. Então, tem que ser, as multas são sempre compatíveis com os faturamentos. É proporcional. Para doer do mesmo jeito no É. bolso de quem está fazendo errado, né? Próxima participação, obrigado, viu, gente? Muita perguntinha chegando, a gente fica muito feliz. O Emerson aqui de São José.
Como convencer o filho a não comprar o caderno com figurinha porque estou sem dinheiro? Hoje em dia, os materiais escolares requeridos pelas escolas mudaram em comparação a anos atrás? Duas boas perguntas, né? Essa questão da educação financeira, Sim. que cabe nessa situação. Né? Cabe. É conscientização, né? Cada pai vai agir de um jeito com o seu filho, mas eu sempre optei, isso aprendi com os meus pais e a gente faz isso em casa com o nosso filho, né? Falar a verdade. Olha, esse momento a gente não está podendo gastar com algumas coisas. A gente não está podendo viajar, a gente não está podendo ir muito a shopping, a comer fast food, enfim. Da mesma forma com o material escolar. Filho, nesse momento a gente vai comprar um material escolar para você, aí vai daquela criatividade de fazer a capa do caderno e tal, para convencer o filho. No outro momento a gente pode sim, mas sempre jogar com a verdade, né? Com a criança, que a criança acaba entendendo, as crianças entendem. Hoje em dia eu brinco, né? Que elas já nascem com dentes, falando, com o celular na mão e reclamando do Wi-Fi. É verdade, né? Já estão bem Esse espertinhas sinal mesmo. não tá legal, pai. Então, assim, a criançada capta muito rápido É, isso. muito rápido. Olha que interessante, a Francine também manda pra gente. Primeiro que ela não fez as compras, né? E ela também quer entender como economizar, porque realmente a gente está percebendo que é um problema que os pais estão enfrentando. Esses personagens que são conhecidos, só de colocar eles na capa lá, ali do caderno, né? Dobra, triplica, ou às vezes quadriplica o preço de um caderno. Mas a dica que a gente dá é isso mesmo. Às vezes, numa revista, tem a figurinha de um personagem. Eu tô falando do Stitch aqui, gente, porque tá uma febre esse negocinho do Stitch, né? Corta essa figurinha, cola no caderno, faz sua criança participar também nessa produção e fala para ela comentar com os amiguinhos que é um caderno personalizado. isso Até aí. o nome você já coloca ali Isso daí. e você vai economizar com certeza. Próximo bloco, a gente volta respondendo mais perguntinhas e também as suas participações. De volta falando sobre os direitos para você consumidor, pensando nos materiais escolares junto com o Procon aqui de São José dos Campos. Tem uma perguntinha que a gente vai colocar agora. Obrigado para você que está participando com a gente. A escola, a Joyce, mandou de São Sebastião. Estive ontem em São Sebastião. Iremos fazer programas incríveis lá em fevereiro e março, viu, Joyce? Se puder assistir a gente de pertinho, vai ser bem legal, tá? A escola pode exigir uma marca específica de algum material, muitas vezes até mais cara que as outras. Ela está perguntando algo que pode acontecer. E aí, o que a gente pode fazer? A escola só pode exigir, né, um material específico de alguma marca em específico se ela tiver registro. Né? Se a própria escola tiver registro que dessa registro marca, é né? esse? A gente tem que ter o registro da escola para ela poder praticar a venda do material. Uma marca própria. Né? Aí sim pode fazer, fora isso não. Aí volta para o livre mercado para poder fazer essa pesquisa. Material escolar. Esse registro, só para entender, doutor, é tipo assim, a gente pensa muito nisso Registro na hora de do marca. uniforme, né? Mas registro de marca Registro do material. de marca do material ou da própria escola. Então é aí muito pode fazer. específico Se não isso. for, né, se não houver esse registro, e eu desconheço qualquer escola que tenha aqui na região. Eu não sei. Sim. Se tiver, é novidade, não chegou a mim. Né? Mas isso não pode acontecer. E aí não pode forçar nem comprar em algum estabelecimento em específico. Olha, tem que comprar em determinada papelaria ou livraria. Não pode. O que pode exigir é o livro B, A ou C. Isso tudo bem Agora, de fazer. se na lista, porque isso eu vi, tá, gente? Se na lista vem uma marca de algum lugar, algum estabelecimento, né, que está falando que tem que comprar lá, mas aparece ali como uma propaganda e sugestão. Isso tudo bem? Sugestão pode fazer, Tá. pode dar como referência, por exemplo. tá Isso bom. pode acontecer. Né? Mas ainda assim, o consumidor está liberado para comprar o que ele achar que lhe convém, né? O que couber no bolso. E a escola não aceitando, registra-se na própria escola, documenta através de um WhatsApp, de um e-mail, que isso vem acontecendo. Se a escola não voltar atrás, se a instituição de ensino não voltar atrás e liberar, né, a compra de um outro, aí sim pode acionar o Procon. Perfeito. Vamos para a próxima participação aqui. Amanda, suas perguntinhas. Obrigado, viu? Pela participação de vocês. É muito gostoso a gente ter essa troca, né? Que eu acho que isso que faz o programa realmente ser diferente. A gente consegue, de uma maneira aqui, ter você sentadinho com a gente, sentadinha com a gente nessa sala aqui. Vamos colocar na tela, Leone? Pode ser? Margarida, ela já fez as compras. Ela é de Pindamonhangaba. Um beijo para você. Semana passada estava em Pinda tomando um café. Delicioso lá também. E ela disse que já comprou os materiais dos nossos netos. Que bacana. Eles amaram muito, estão muito felizes. É um momento muito gostoso para a criançada mesmo, né, Margarida? Porque eles ficam muito felizes mesmo de ter esse momento de já preparar. É bacana que até já incentiva eles a quererem voltar a estudar.
Isso é muito legal. Próxima participação que a gente tem aqui, uma foto. O Moisés tirou, obrigado. Tem uma filha especial e ela precisa de uma mochila porque a dela rasgou, mas os preços estão muito altos. Um beijo para ela, viu, Moisés? A Bruna Vitória. Espero que você consiga encontrar. Muitas vezes esses preços também estão na internet. Só que o que acontece? Até um alerta para vocês, Moisés. Como na internet a gente compra e não consegue verificar a qualidade do material, às vezes a mochila que estava bonita na foto, a expectativa era ótima, pessoalmente ela é outra, a realidade é outra. A gente tem um tempo para trocar esses materiais escolares que compra na internet? Tem. É o direito de arrependimento. São 7 dias. E é justamente por isso, porque você não teve a oportunidade de você tocar no material. Né? Roupa, calçado, o que é que você compre fora da loja física e não veja esse produto, você tem direito de arrependimento. Invoca esse direito de arrependimento em até 7 dias do recebimento. Você pode fazer a devolução ou troca. Ah, tá. Então eu posso devolver e pegar esse dinheiro. Pode. Não é Então, só trocar. Porque às vezes você vai na loja e não tem mais nada que você queira também, né? Quem está atuando virtualmente tem que saber disso Tá bom. e tem que garantir ao consumidor esse É direito. uma prática comum. É uma prática comum. Eu Nosso já cansei direito. de comprar coisa, me arrepender, já trocaram mercadoria. Né? Às vezes você compra alguma roupa, por exemplo, que não serve. Sim. E aí você troca, né? Ou então, devolveram o dinheiro sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Quem participou aqui com a gente foram muitas perguntas. Muito obrigado a vocês que mandaram. A gente fica muito feliz. Você mandando a sua pergunta, um hashtag falando nisso, a gente prometeu e vai fazer um sorteio então ao vivo dos 2 convites para o Cinemark. Obrigado, você que sempre manda fotinhos. A gente fica muito feliz mesmo com essa participação de vocês. Na tela, então, para a gente conhecer a pessoa sortuda de hoje, dole uma, dole duas. Quem ganhou foi o Emerson. Parabéns, obrigado pela participação e pergunta. Nossa produção vai entrar em contato com você. Você que está em casa, todos os dias a gente vai fazer sorteio. Todos os dias a gente quer sentir você bem de pertinho, porque vale muito a pena a gente ter essa troca, é muito gostoso. Muito obrigado, doutor. Volte sempre aqui com a gente com o Procon de São José. Voltarei, Lucas. Parabéns pelo programa. Brilhantemente se apresenta há bastante Obrigado. tempo já. Eu já Ah, tive tô em aqui. outras tantas oportunidades É verdade, aqui. né, doutor? Vocês sempre abriram as portas. A Band é uma grande casa também que eu tenho, né, que sempre está aqui disposta a atender. Ligar o consumidor, ligar o munícipe ao poder público e também um caminho de volta. Conte o poder com a gente. público aos munícipes. Obrigado por tudo. Muito legal mesmo, a gente Obrigado. agradece mesmo. Amanhã é um assunto que a gente ama até aqui no programa, alguém que já é da nossa família também. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Amanhã é dia de saúde bucal e vamos estar falando para você sobre como reabilitar a falta dos seus dentes com implantes. E também tem novidades do Quero Meu Sorriso de Volta. Não percam amanhã no programa Falando Nisso. Esse projeto que a gente ama, junto com o Dr. Otávio Fonseca da Ortovip, vai ser incrível ter sua companhia também com prêmios para você, viu? Fique com Deus, uma boa tarde, muito obrigado por estar juntinho da gente. Até amanhã, tchau, tchau.